queridos, a paz do Senhor. Vamos dando início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, dessa forma à distância, mas ao mesmo tempo que estamos longe, estamos juntos. Então hoje nós vamos estar fazendo uma oração agora para estarmos iniciando, antes de estar passando para o ministério de louvor. Amém? Você possa aí nesse momento acalmar seu coração, fechar os seus olhos e orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos essa noite colocar diante de Ti as nossas vidas, em gratidão, porque sabemos que o Senhor é um Deus soberano, um Deus que está no controle, um Deus abençoador, um Deus que nos guarda e que nos guia, Senhor. Venha ao nosso encontro nessa noite, ministrando ao nosso coração, que possamos sair edificados pelo Seu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então, fique com o ministério de louvor agora neste momento. Não é o fim.
Amém, queridos? Então vamos passar agora para a palavra. Queria estar te convidando aí nessa noite, estar abrindo a sua Bíblia lá no livro, na carta de Tiago, capítulo 1. Nós vamos estar lendo do versículo 13 ao 15. Tiago, capítulo 1, versículos do 13 ao 15. Diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Amém, queridos? Hoje nós vamos falar um pouco sobre, vou aproveitar esse tempo que nós estamos vivendo aí de coronavírus, de epidemia. O tema hoje eu coloquei: não morra pelo vírus. Assim, como assim, Danilo? Você está ficando doido? E tem a ver o vírus com a palavra de Deus. Nós vamos chegar lá, queridos, Em meio a qualquer pandemia, epidemia, nós podemos observar o quê? Como as pessoas elas ficam desesperadas, temorosas, cautelosas, procuram por diversas formas se proteger, se guardarem. Para o quê? Para não serem contaminadas pelo vírus. Pois sabe que uma vez contaminadas, pode até ser levada à morte. Você fica vendo que as pessoas, a gente colocar nos nossos dias de hoje, você fica vendo que as pessoas elas estão usando máscaras, elas usam álcool em gel, quem pode tem ficado em casa, tem feito de tudo, não tem cumprimentado, hoje não há mais abraços, não há visita nos lares. Por quê? Porque as pessoas estão com medo do quê? Desse vírus chegar até ela e ela se adoecer, podendo ter até ser levada à morte. O que é um vírus? Se você parar para ver, o vírus ele é umas partículas infectuosas, só que ela é imperceptível. Quando você tem que lutar contra algo que você está vendo, é fácil. Fala, eu estou vendo aqui, eu não posso ir ali. Mas é quando é algo que você não percebe chegando, ele é imperceptível aos nossos olhos. Então, é esse vírus que vem, ele se aloja dentro do nosso interior, no interior de uma célula hospedeira. Então, uma célula que está ali, esse vírus ele vai entrando, ele se hospeda, contaminando a pessoa e podendo até levar à morte. Agora, não estou falando do coronavírus que eu quero falar hoje. Hoje, o vírus que eu quero falar é outro. Colocando a nossa vida, hoje eu quero falar sobre morte espiritual. Então, não morra pelo vírus, não morra espiritualmente pelo vírus. Se nós fazemos uma comparação à nossa vida espiritual, a qual se encontra em um mundo do qual que vive uma grande epidemia há tempos, epidemia da qual é gerada pelo vírus também, um vírus chamado pecado. Então, o qual que esse vírus muitas vezes vai entrando na nossa vida de uma forma pequena, imperceptível, e vai se alojando dentro do nosso interior. E o que vai acontecendo? Vai nos matando aos poucos, ao ponto e até nos matar totalmente. Nós muitas vezes, diante dessas circunstâncias que estamos vivendo, nós ficamos muito preocupados com a nossa vida física, de morrer. Você já parou para pensar? Se você morresse fisicamente, como que está a sua alma? Como está o seu espírito? Você já morreu espiritualmente? Você está espiritualmente bem vivo? Como está a sua vida com Deus? Muitas vezes nós estamos no meio dessa epidemia tão preocupados com a nossa vida material, acabamos esquecendo da nossa vida espiritual, da qual que é muito mais importante do que a nossa vida física, porque a nossa vida física uma hora vai acabar, só que a nossa vida espiritual ela é eterna.
Então, esse pecado, precisamos muitas vezes ficar alertas ao que? A sinais. Quando nós ficamos alertas sobre, voltando para qualquer tipo de vírus, você fala assim, pô, como que eu posso ficar alerta? O número de contaminados, está no ar, ele é pego, se eu encostar em algo contaminado, você fica esperto. Mesmo você precisando sair todos os dias, tendo a sua vida normal, você querendo ou não, você começa a ficar um pouco mais ligeiro com a situação. Então nós temos o que? Ficar alerta a sinais do pecado em nós. Esse vírus do qual que vem entrando, se alojando muitas vezes no nosso interior, no seu interior, e vai acabando com a sua vida ministerial, vai acabando com a sua vida espiritual. É ao pouco que você, daqui a pouco, você está doente. Assim como qualquer outro tipo de vírus, esse também encontra formas de penetrar na nossa vida. Aí você fala assim, beleza, Danilo, eu entendi que a minha vida espiritual, esse vírus do pecado, ele pode matar a minha vida espiritual como um vírus secular aí pode matar a minha vida física. Mas nós temos que ficar alerta como que esse vírus chega. Então, como que esse vírus, quais são as formas que ele usa para penetrar a nossa vida. Então é diante disso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, queridos, há diversas formas disso penetrar na nossa vida, desse vírus penetrar. A primeira forma é quando nos apartamos da verdade. O que é a verdade? Quando para combater qualquer coisa, nós precisamos, é necessário conhecer, ter conhecimento, para você saber o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve fazer. Então Jesus diz que Ele é a verdade. Ele é a verdade. Isso é revelado onde? Na Bíblia, que é a verdade revelada de Deus a nós. E quando nós pegamos a Bíblia e aplicamos em nossa vida, a verdade ela vai prevalecer. E a probabilidade desse vírus entrar em nós é muito pequena. Por quê? Porque nós estamos vivendo de uma forma que podemos combatê-lo. Como você combate qualquer tipo de doença? É você conhecendo. Se você não conhecer, não tem como você combater não somente um vírus, como qualquer tipo de doença. Não adianta você ter um remédio numa mão e você não sabe para que ele serve, e também não adianta você estar doente e não saber qual remédio tomar. Muitas vezes a nossa vida está assim, a nossa vida espiritual. Nós temos um remédio numa mão, mas não sabemos como usá-lo. E estamos doentes e muitas vezes não sabemos como isso pode nos trazer cura. E é preciso o que, queridos? Não se apartar da verdade. Então, quando nós vamos se distanciando da palavra de Deus, da verdade revelada de Jesus Cristo, a tendência desse vírus do pecado entrar na nossa vida e começar a nos destruir, a probabilidade é muito alta. Então a Bíblia ela diz que a Bíblia na verdade ela nos ensina a nos cuidar e agir em qualquer situação. A pessoa enganada, que a diferença da verdade é o quê? A mentira. Quando você se aparta da verdade, você vai viver uma vida de mentira. E a pessoa enganada que se afasta dessa verdade, ela sempre vai se encontrar triste e aprisionada nesse mundo de mentira. Sabe o que acontece? Essa pessoa é a mesma coisa se você está com cólica, de vez em você tomar um Buscopan, você insiste em tomar Tilenol. Você vai se entupir de remédio e não vai encontrar cura. Por quê? Porque o Tilenol é uma mentira contra a cura de uma cólica. Então, se vocês conseguirem entender o que eu quis dizer, queridos, então não se aparta da verdade. Essa é a primeira forma que o vírus penetra na nossa vida, quando nos apartamos da verdade. O segundo é quando nós nos misturamos com o mundo. O versículo 14, lá de Tiago 1, ele vai dizer assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, quando nós nos misturamos com o mundo do qual que nos satisfaz, o que é misturar? Você precisa ter ideia. O que é mistura? Misturar são juntar coisas diferentes até que ela se torne uma.
Um grande exemplo, você pega o café ele é preto, o leite branco, você mistura, ele não fica nem preto nem branco, ele fica uma coisa, né? Que é a cola de café com leite. Então, queridos, assim é quando nós nos misturamos com o mundo, porque o mundo ele já é do maligno, todo o mal já está nele. Quando o nosso desejo nos leva para o mundo, o que o mundo vai fazer? Vai nos satisfazer. Para quê? Para que nós nos tornamos uma mistura com ele. Nós não somos mais diferentes, nós somos nem iguais, nós nos misturamos. E isso é um grande problema. Isso é uma forma do vírus, do pecado, penetrar na sua vida. Por quê? Porque você está sendo enganado. Você olha e fala assim, pô, eu não sou nem de um lado nem de outro, então eu estou aqui no meio termo. Não existe o meio termo, queridos. Ou você é, ou você não é. O desejo de estar aonde que não pode nos leva a ser infectado por esse vírus. Aqui o Tiago ele vai dizer o quê? Que cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Você fica vendo que você é tentado por aquilo que te atrai. Não é pelo aquilo que atrai o outro, não é aquilo que inventaram para você. Você sabe que você tem uma doença, que é um pecado, e você precisa o quê? Cuidar desse pecado, para ver cura desse pecado. Só que você não busca, você se apartou da verdade. O que acontece? Esse pecado ele começa o quê? A aparecer na sua vida, ele começa a te chamar. Então você é o quê? Seduzido pelo esse pecado e levado ao mundo, ao ponto de se misturar. E você vai fazendo o quê? Vai deixando o pecado tomando conta da sua vida. O vírus vai o quê? Se alastrando diante da sua vida espiritual. 1 João, capítulo 2, versículo do 15 ao 17, João vai dizer assim. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17. O apóstolo João ele vai dizer: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, aqui está querendo dizer que tudo vai passar. Tudo que você pode conquistar vai passar. Porque quando você é levado pelo pecado, quando você está com uma doença que você não está tomando a medicação certa, pode até aliviar no momento. Só que depois essa doença ela vai vir maior. O que você está querendo dizer, Daniel? Eu não estou entendendo. Estou querendo dizer o seguinte: você está no mundo, só que você de vez tomar o medicamento correto, que é o quê? A palavra de Deus. Não, você fica tomando os medicamentos errados, usando o versículo, o texto fora de contexto, andando com pessoas que não te orientam bem. O que acontece? Não seguindo as doutrinas da Bíblia, não doutrinas da igreja, as doutrinas bíblicas, os mandamentos de Deus para você, que é a medicação correta. Não, você fica tomando a medicação de uma forma inferior, um pouquinho mais leve. Você não quer tomar aquela medicação, porque toda medicação forte dá um efeito colateral em nossas vidas. E muitas vezes, queridos, a Bíblia vai dar um efeito colateral. Por quê? Porque ela vai mexer com o seu ego, ela vai mexer com o seu ser. Você vai ter que se esvaziar. A Bíblia manda você esvaziar de todas as suas vontades, pegar a sua cruz e seguir a Cristo. A Bíblia vai dizer que é melhor você dar do que receber. Então a Bíblia muitas vezes vai mexer com o seu ego e vai falar que isso, que tudo do mundo vai passar, mas o Senhor ele vai permanecer. Então a cura, queridos, para que a nossa vida espiritual não morra por esse vírus, é obedecer a palavra de Deus. Então não se misturar com o mundo. Por quê? Porque o mundo é o epicentro do pecado. Ali aonde o pecado se manifesta de uma forma maior. Amém? O terceiro ponto aqui que eu quero compartilhar com vocês, que é a terceira forma que o pecado, esse vírus, pode penetrar na sua vida,
é quando não percebemos a nossa decadência espiritual. Quando você não percebe que você está doente. O pior doente é o que não tem consciência da sua enfermidade. Então você está mal espiritualmente, você está capengando, só que você não tem ciência, você pensa que você está forte e realmente você está muito longe de Deus. Esse é um grande problema, é quando o doente não tem a consciência da sua enfermidade. Se a gente for olhar no mundo secular, as pessoas, quando ela descobre o câncer, nos primeiros momentos, a chance dela ser curada é o que? Muito maior. Por quê? Porque ela vai fazer quimioterapia, ou uns tem que fazer transplante, ou retirar algum órgão. Ela começa a fazer o que? A trabalhar buscando a sua cura. Agora, quando ela não sabe, ela não tem consciência, ela está com uma dor no estômago, é apendicite, que muitas vezes é um câncer que já está ali, ela não conhece, quando ela descobre já está muito grave, não tem o que fazer. Então nós precisamos o que? Perceber quando começamos a ficar doentes espiritualmente, a nossa decadência espiritual. A gente abrir a nossa Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, lá na parte das 7 igrejas do Apocalipse, o capítulo 3, versículo 1, a igreja de Sardes vai dizer assim: ao anjo da igreja de Sardes escreva, estas palavras são as palavras daquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Olha lá o que vai falar. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as tuas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Então você fica vendo que a igreja de Sardes aqui era o que? Ela tinha uma fama de quê? De estar viva, a aparência, só que interiormente estava morta. Então, queridos, isso é algo que nós precisamos reconhecer na nossa vida. Quando o que? Nós estamos com a aparência de estar vivo, mas nós sabemos como estamos na nossa vida interior, no nosso dia a dia com Deus, na nossa vida espiritual. Então, temos que perceber a nossa decadência espiritual. Então, precisamos ficar atentos a alguns sintomas dessa decadência, alguns sintomas desse vírus, alguns sintomas desse pecado. Muitas vezes é a falta de apetite de Deus. Você já não tem mais aquele desejo. Você não tem mais aquele desejo, você não espera. Você não tem aquele anseio de louvar ao Senhor. Você não teve um anseio para este culto começar como você tinha antes. Quando vejo a hora de começar o culto, ou de estar junto com meus irmãos na igreja, ou de eu não vejo a hora de aprender mais da palavra de Deus, de voltar aos grupos, nos lares. Eu não vejo a hora de acontecer isso. Muitas vezes eu não tenho mais esse desejo. Eu não tenho mais aquele desejo de fechar a minha porta, todo mundo ir embora da minha casa e eu ficar sozinho para eu colocar um louvor e adorar a Deus, orar a Deus em secreto. Eu não tenho mais esse desejo. Então, queridos, esse é um dos sintomas. O outro é o quê? É o desejo compulsivo de satisfazer as suas próprias vontades, seus próprios prazeres. Você deseja. Sabe aquela pessoa que eu sou assim, vou fazer um regime. Então toda vez que eu falo que eu vou dar uma maneirada na comida, que eu vou diminuir, sempre vem um abençoado com alguma coisa muito boa. O que acontece? O meu desejo compulsivo de satisfazer a minha vontade quebra o meu regime. Então eu acabo querendo, e assim é um pecado muitas vezes. Eu falo assim, não, eu preciso me guardar para o Senhor. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Mas quando o pecado bate a sua porta, você tem aquele desejo compulsivo, você não se segura, você vai e peca. Então o esfriamento, isso vai trazer um esfriamento espiritual. E o esfriamento espiritual pode ser traduzido como o quê? Simplesmente como uma perda da paixão pelo Evangelho. E o qual, essa perda vai fazer o quê? Vai nos distanciando de Jesus e nos aproximando do pecado. Então, queridos, esse é um dos sintomas que temos que ficar
alerta, né? Só recapitulando aqui as formas de como esse vírus pode penetrar na nossa vida espiritual. Quando nos apartamos da verdade, quando nos misturamos com o mundo, quando não percebemos a nossa decadência espiritual. E agora o quarto e o último ponto, quando o vírus não encontra resistência. O versículo 15 lá de Tiago, vamos voltar lá no texto base lá de Tiago 1,15, vai dizer assim: então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Você fica vendo aqui que não houve o quê? Uma resistência. Então, quando esse vírus não encontra resistência, quando o pecado não encontra resistência na nossa vida, queridos, ele entra. Está fácil, a porta está aberta. O que é uma resistência com um vírus? Um vírus secular, aí, se você for parar para pensar, como que eu posso me prevenir contra qualquer tipo de vírus? Pode ser uma vacina. Você pode ter criado anticorpos, tomado um remédio, feito os meios de prevenção, né? Igual hoje o pessoal está usando máscara, álcool em gel. Então, assim é na nossa vida espiritual. Nós precisamos o quê? Criar resistência contra o pecado. O próprio Tiago, lá no capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer o quê? Resistivos ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, como criar essa resistência? Vamos ler lá, vamos abrir lá o Tiago, um pouquinho mais para frente, o capítulo 4. Vamos estar lendo, deixa eu ver aqui, Tiago 4. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 10. Tiago 4, versículo 1 ao 10. O texto é um pouquinho longo, mas vale a pena a gente ler ele na íntegra. Diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele concede graça maior. Por isso Ele diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem suas mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentam-se e chorem. Troque o riso por lamento, e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então, queridos, aqui se a gente for pegar esse texto aqui de Tiago, sempre em algumas Bíblias o subtítulo vai estar dizendo o quê? Submissão a Deus. Por que submissão a Deus? Nós queremos criar resistência contra o vírus. Se queremos resistir ao diabo, resistir às tentações das quais somos levados pela nossa própria carne, é submissão a Deus. Então nós precisamos criar esse anticorpos. E existe um caminho para criar esse anticorpos. Aqui já estamos finalizando, mas eu quero compartilhar com vocês esse caminho aqui de como criar um anticorpos. Então, o primeiro caminho é: identifique o problema e dê o nome. Chame o pecado daquilo que ele é. Se não é o pecado de adultério, fala: eu sou adúltero, Senhor, eu sou adúltero. Se é pornografia, Senhor, eu estou viciado em pornografia. Se é cobiça, Senhor, é a cobiça, Senhor. Se é avareza, Senhor, é a avareza. Se é a mentira, chama o pecado, tenha consciência do pecado que você cometeu. Não fica: Senhor, perdoa os meus pecados.
Senhor, perdoa as minhas ofensas. Não, seja direto, né? Identifique o problema e dê o nome para você combater. Como eu disse, não adianta você querer combater uma dor de barriga falando que está com dor de cabeça. Fala, estou com dor. Senhor, estou com dor. Está com dor de quê? Com dor de cabeça, dor na perna, dor de barriga? Não, estou com dor de cabeça. Então vamos tratar a dor de cabeça. Dê o nome para o pecado. Reconheça o seu pecado. Então, você quer criar anticorpos? Batalhe contra a própria doença, contra o próprio pecado, o vírus do qual está te consumindo. Então identifique primeiro e dê o nome, haja da maneira correta. Outra coisa, toma medidas sérias na luta contra ele. Quando você está fazendo um tratamento contra qualquer doença, se o médico passa para você e fala assim, ó, você vai tomar 10 comprimidos em 12 horas. Você pode tomar 5 comprimidos em uma vez ao dia? Não vai resolver. Tem coisas que você fala assim, ó, você vai precisar ficar no soro, não sei quantas miligramas. Se você diminuir, vai resolver? Não vai resolver, queridos. Então, situações, ocasiões que nos tornam, que nos deixam vulneráveis ao pecado, nós precisamos o quê? Combatê-las, né? Medidas sérias. Não se vence o pecado só com boas intenções. É preciso agir, é preciso querer a cura, é preciso buscar a cura correta. Então toma as decisões corretas. E o terceiro aqui, a terceira dica que eu quero deixar para criar esses anticorpos em nossas vidas para combatermos o pecado: identifique o gatilho que lhe torna vulnerável a ele. O que te faz é pecado, irmão? Fala assim, pô, todas as vezes que eu peco é quando eu estou nesse caminho. Se eu pegar isso, vamos pegar um exemplo, uma pessoa que está lutando contra o alcoolismo. Então essa pessoa que está lutando contra o alcoolismo, qual é o gatilho? Ela vai falar, pô, se eu for em uma festa de uma família, o povo vai estar bebendo, eu vou ter a vontade de beber. Ou se eu for ali no bar comprar uma Coca-Cola, no boteco onde estão meus amigos, eles vão me oferecer um copo, eu vou querer tomar. Então o que eu tenho que fazer? Se afastar, queridos. Nós precisamos se afastar das situações que vão nos deixar vulneráveis ao pecado. Então nós precisamos o que? Identificar qual é o gatilho, o que te leva a pecar. Primeiro você identificou qual é o seu pecado. Fala assim, pô, meu pecado é esse. As medidas que eu tenho que tomar para matá-lo, para vencê-lo, é esse. E qual é o gatilho que me faz ter a recaída? Ou me faz, voltar para a UTI, que me faz voltar a ficar mal. Então identifique o gatilho para que você possa o quê? Vencer esse vírus, do qual que deseja fazer o quê? Esse vírus do pecado que deseja matar a sua vida espiritual. Concluindo aqui, queridos, já encerrando, para que não morremos espiritualmente infectados pelo pecado, é preciso saber que vencer o vírus é necessário e possível, porque para esse vírus do pecado, queridos, há cura. E a cura, a vacina, há remédio, há aquele que sabe aonde chegar e curar. Então, para a gente vencer ele, é preciso o quê? Ir até Cristo novamente, nos reconhecer, se submeter a Deus, como o Tiago estava orientando. Submete a Deus, queridos. O versículo 7 que fala: submetam a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós. O 8, aproxima-se de Deus, ele aproximará de vocês. Então, queridos, essa aproximação novamente a Deus e vai trazer a cura para as nossas vidas. Amém? Então, que Deus abençoe, meus irmãos. Espero que essa palavra possa ter entrado na sua vida e esse momento aí de dor, de dificuldade, possa passar tanto o nosso medo da morte física como o nosso medo da morte espiritual, que possamos ser fortalecidos com o Senhor e vencer essas duas batalhas das quais nós precisamos lutar diariamente. Sabe por quê? Porque Deus é conosco. Amém? Deus os abençoe e os guarde. Em nome de Jesus, queria fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus,
queremos colocar diante de Ti as nossas vidas neste momento, Pai. Sabemos que somos falhos, sabemos que somos vulneráveis, sabemos que muitas vezes nos entregamos aos prazeres deste mundo, Pai. Somos vencidos às vezes por esse vírus, pelo vírus do pecado que entra de uma forma da qual imperceptível na nossa vida, e quando percebemos já estamos totalmente contaminados, Pai. Mas nessa noite pedimos a cura, Pai. Pedimos que a Sua cura venha na nossa vida, na nossa alma, Senhor. Venha estar tirando tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada contigo, Pai. Renova nosso ser, renova a nossa vida, nos dá entendimento da Tua palavra, para que possamos chegar diante de Ti, Pai, como servos do qual que não tem do que se envergonhar, servos dos qual honram a Ti aonde está, Pai. Então nos perdoa, Senhor, por até aqui termos nos deixado levados por esse vírus, Senhor, mas que possamos ser totalmente curados, porque a cura está em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus